Que a maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo seja derramada agora sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um ser vivente que respira, que está na terra. Amém. Hoje eu abri na palavra que se encontra no livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Quando fecham as páginas do Velho Testamento. E eu procurei aqui ver, porque eu tenho uma Bíblia que explica alguma coisa sobre cada livro que vai ser aberto. Cada livro, porque a Bíblia é um compêndio de livros, não é isso? Tem muitos livros na Bíblia Sagrada. É um compêndio de livros. E Malaquias, ele surgiu, ele é o último dos 12 profetas menores, que é o que chamam na Bíblia. Na verdade, não existe um profeta menor ou outro maior, mas é um nome que eles, uma nomenclatura que eles resolveram dar aos profetas, aos 12 últimos profetas. E depois disso houve um silêncio do Senhor para a vinda do seu filho, que não era um profeta, como alguns pensavam. Era muito mais do que profeta. Era o sacrifício vivo que veio para nos salvar, para nos tirar da morte eterna, porque nós iríamos morrer eternamente se Jesus Cristo não tivesse pago o preço dos nossos pecados. Se ele não tivesse morrido por nós. Então, irmãos, o livro e a mensagem. Primeiro, Malaquias quer dizer o mensageiro de Deus, o meu mensageiro. Malaquias quer dizer o meu mensageiro. E não deixa de ser um mensageiro. Todo profeta, ele tem a mensagem que vem de Deus. Então, o que ele disse aqui? O último dos 12 que formam o grupo dos chamados profetas menores, que encerra o bloco da literatura profética da Bíblia e coloca-se o ponto final, a última página do Antigo Testamento. E aí ele diz qual foi o objetivo, quando Deus levantou Malaquias para falar a verdade para o povo, porque o povo estava vivendo de uma forma completamente errada, porque já fazia um bom tempo das promessas que Deus tinha feito. E Deus estava naquela, sabe aquela fase do silêncio do Senhor? Que nós precisamos muitas vezes do silêncio do Senhor para refletirmos. Então estava havendo um silêncio do Senhor nesse período que ele veio. E o objetivo imediato da reprovação profética de Malaquias são os sacerdotes. Ele estava falando, não era diretamente para os descrentes. Claro que ele falou também para os ímpios, para as pessoas que não queriam saber de Deus. Mas o que precisava, antes de falar com o povo que estava na impiedade, porque não estava conhecendo a verdade, ele tinha que falar primeiro com as pessoas que Deus queria que falasse para eles a verdade, que falasse para o ímpio, que fosse o atalaia. E os sacerdotes não eram, estavam silentes também. Na verdade, eles estavam omissos. Os sacerdotes estavam omissos e permitindo que tudo de errado entrasse no templo. Porque aqui diz bem por quê. O objetivo imediato era a reprovação profética de Malaquias, era contra os sacerdotes, que com a sua negligência permitiam que o pecado se instalasse no próprio templo. Porque quando ocorre a omissão, aí começa a acontecer isso. A omissão. A omissão do cristão é não falar de Deus para outra pessoa que não seja cristã.
Não, mas pode ser que a pessoa ache chato, me ache chata, eu não quero ser desagradável. Mas para Deus você não está sendo só desagradável. Você está sendo omisso e está pecando. Porque o Senhor vai requerer o sangue daquela pessoa que se perdeu, porque você teve a oportunidade de falar de Deus para ela e simplesmente você não falou. E era isso que estava acontecendo lá. Os sacerdotes não estavam cumprindo com a obrigação deles de falar do amor de Deus, de falar da verdade para aquele povo. E aí o que acontecia? O povo ficava feiticeiro, idólatra, adúltero, tudo que não presta, porque não conhecia mais a verdade. Não estava sendo alertado. E aí Deus levantou Malaquias para abrir os olhos desse povo. Olha a misericórdia de Deus. O que a preocupação de Deus? Era abrir os olhos dos sacerdotes que estavam omissos, permitindo que o pecado entrasse no templo, e que são os responsáveis pelos abusos praticados na celebração dos sacrifícios. A celebração dos sacrifícios que Moisés ensinou bem direitinho, eles não estavam mais cumprindo, estavam fazendo de forma pecaminosa mesmo. Estavam permitindo apostasia, estavam permitindo o que não vinha de Deus no lugar onde era para se consagrar a Deus. Mas também Malaquias, ele veio para censurar com severidade os maus, os injustos, os ímpios, os que repudiam a sua esposa para se unirem a uma estranha, e os que deixam de pagar os dízimos, defraudando assim o Senhor. Até isso eles estavam fazendo. Nem estavam mais dizimando, não estavam mais ofertando para Deus. E a maior oferta para o Senhor é a sua própria vida. Depois que você consegue ofertar a sua vida ao Senhor, o resto é a coisa mais simples do mundo, você ofertar. O juízo condenatório de Malaquias se estende a todos os que não têm temor a Deus. Aí ele resume dizendo isso. Todos os que não têm temor a Deus eram alcançados naquilo que ele falava, no repúdio, porque Malaquias repudiava o mal. Aí ele diz, por outro lado, a mensagem do profeta revela o estado de ânimo em que se achavam muitos israelitas, passadas várias décadas da repatriação dos exilados na Babilônia. Aquele povo, ele estava sem fé. As grandes dificuldades econômicas que tinham de enfrentar, os relacionamentos problemáticos com os povos vizinhos e a demora no cumprimento das promessas que haviam escutado pela boca de Ageu e Zacarias. Ageu e Zacarias tinham falado e eles não estavam vendo ainda acontecer. Aí fizeram do jeito daquele povo que estava esperando Moisés descer com as leis. Moisés foi ao monte se encontrar com Deus e receber de Deus as instruções como que deveria administrar aquele povo. Mas Moisés passou 40 dias lá, tempo suficiente para o povo se revoltar contra Deus ao ponto de chamar Arão e pressioná-lo a fazer um Deus para eles. Porque Moisés, esse Moisés, eles falam, ninguém sabe mais dele, porque fazia só 40 dias. Então o povo, da mesma forma aqui, estava, Ageu falou em Zacarias e ainda não aconteceu, mas aconteceu, viu, depois. Por isso, Malaquias afirma com paixão, com amor a Deus. Por isso, Malaquias afirma com paixão que Deus ama ao seu povo. Aí Malaquias vai dizer, gente, Deus continua sendo Deus. Ele não desistiu de nós. Ele nos ama muito. E Ele não quer que nós venhamos a pecar. Ele não quer que a igreja, que o templo, fique sujo com pecado.
Ir para o templo é buscar a presença de Deus. Tem que ser um lugar santo. Todos devem agir em santidade. Malaquias, enquanto estava explicando aqui ao povo, eu estou pensando que Deus está dizendo isso, por isso que ele mandou abrir hoje o livro de Malaquias. Porque é isso que Deus está nos dizendo hoje. Ei, Deus existe. Jesus está vivo, à direita do Pai, intercedendo por nós. Nós não estamos sozinhos. Quando você comete uma iniquidade, o Senhor está vendo. E o preço do pecado é a morte. Ele pagou o preço do seu pecado se você se arrepender e abandonar o pecado. Aí aqui ele diz, por isso Malaquias afirma com paixão que Deus ama o seu povo e que não deixará de cumprir as promessas que lhe fez. O Senhor cumpre todas as promessas. O dia do Senhor vem ardendo como forno, mas para os que temem o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Entenderam? Vai ser muito ruim para quem insistir no pecado. Vai ser muito ruim para quem insistir na impiedade, no pecado. Mas aquele, como ele diz, mas os que temem o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Entendeu? Nós temos esperança sim. Nós temos esperança sim. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde quando você vai ouvir as notícias, seu coração dói. Um menino de 21 anos de idade, ele vai ali na França e ele mata 3 pessoas que nem um atentado, um terrorismo, uma criança de 21 anos. Matou uma mãe de família, uma brasileira. Tirou a vida dessa brasileira. Claro que ela poderia ter sido atingida e não ter morrido, se não fosse o dia dela ir. Sabe por quê? Porque Deus é quem tem o controle da nossa vida. Por isso que tem gente que leva não sei quantos tiros e simplesmente não morre. Eu conheço um rapaz que ele levou 9 tiros e um deles ficou a 3 centímetros do coração. E ele movimenta e a pessoa atirando. E esse rapaz está vivo até hoje, esse senhor, que agora é um senhor. E quando aconteceu isso, era um senhor, era jovem ainda. Está vivo. E essa mulher que estava ali, mãe de 3 filhos, estava ali, ela tinha dupla cidadania, tanto ela era brasileira, como ela também era francesa. As duas, ela tinha as 2 cidadanias e essa mulher foi atingida e partiu. O Senhor recolheu o espírito dela, que é dele. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é onde é que nós estamos? O que está acontecendo com a terra e por que Deus quer que nós devamos orar diretamente pela terra, por toda a humanidade. É porque toda a humanidade está doente espiritualmente. Os homens hoje, eles não querem que fale na palavra Deus. Incomoda. Se você falar em Deus, tem gente que faz
respeite na mesma hora. Respeite que tem gente que tem as suas outras crenças. É aquele que crê no seu próprio umbigo. E que, infelizmente, irmãos, é miserável, pobre, cego e nu. A pessoa que não acordou ainda espiritualmente para entender que depende de Deus e que não que ele depende, não é brincadeira não, ele precisa de Deus. Ele é miserável, pobre, cego e nu. Tem na Bíblia isso. Então, olhe que contexto nós estamos vivendo. Eu vejo até que bem pior do que no tempo de Malaquias. Mas no tempo de Malaquias, já havia, como ele diz aqui, a reprovação de abusos praticados nas celebrações dos sacrifícios, injustiça, maldade, impiedade, adultério, porque ele fala os que repudiam a sua esposa para se unirem a uma estranha, adultério, estranha ao casamento, estrangeira do casamento. Ela não é do casamento, então é adultério. Ou mesma coisa se a mulher casada procura um envolvimento com um estranho ao casamento, um estrangeiro. Ele não faz parte daquela família. É adultério. Aí não, porque meu marido isso, porque meu marido aquilo, e o outro é perfeito. Até você cometer o adultério. Quando você estiver no adultério, aí você vai conhecer direitinho que não existe nenhum homem perfeito, nenhuma mulher perfeita. E que o seu marido, ele não é tão imperfeito como você imaginava. E a sua mulher que você trai, ela não é tão imperfeita como você tinha desenhado, como Satanás desenhou para você. Por isso o adultério. E também os que não dizimavam mais, que abandonaram a obra do Senhor. Estende-se a todos os que não têm temor a Deus. Então já havia pessoas dessa forma que não tinham temor a Deus. Então já acontecia isso. O falar de Deus hoje, para algumas pessoas, é uma ofensa. Você está me ofendendo porque está falando em Deus. Ou então, se você estiver falando de Deus, vai dizer, ela está falando ali daquilo ali, mas é da boca para fora. Quando eu falo em Deus, eu estou transbordando o que já tem aqui dentro. Esse canal só tem um objetivo: engrandecer o santo nome do meu Senhor, do nosso autor, do autor de nossas vidas, aquele que nos fez existir, e para trazer a palavra que o Senhor me traz todos os dias para consolar os que choram, para dar esperança aos desesperados. Oh, aleluia! Para trazer paz àquele que não tem mais paz, que o mundo já tragou a sua paz, ou que o mundo ofereceu uma falsa paz, uma paz mentirosa, que está te levando para a morte eterna. Este canal só tem este objetivo. Só tem este objetivo: engrandecer o nome dele. Olha, esse pássaro, ele não é na minha casa. Vem muitos pássaros na minha casa. Esse é um pássaro que ele fica num viveiro enorme. Ele é um pássaro que o IBAMA autorizou, entendeu? Esse que está agora cantando. Às vezes vocês ouvem cantos dos pássaros daqui, que ficam aqui na minha graminha, aqui no pedacinho de jardim que eu tenho, pequenininho. E eles vêm e fazem morada aqui nesse lugar. Vem e vai embora na hora que quer. E esse cantor aqui, que não para de cantar, ele é a coisa mais linda do mundo. Ele aqui é tudo legalizado, da minha vizinha, uma pessoa maravilhosa, é o IBAMA, ela é responsável por ele, é um viveiro enorme, num jardim lindo que ela tem aqui, a coisa mais linda. E aí ele não para de cantar, ela conversa com ele e ele fica brincando, e essa alegria toda. E é desse jeito, é animadíssimo.
Mas irmãos, estou só justificando porque ele está só querendo aparecer, aí eu estou falando um pouquinho dele. Mas o que eu quero dizer é isso, irmãos. O Senhor, esse canal só tem este objetivo, de alcançar vidas e salvá-las. Aquela ovelhinha que está ali tremendo, paralisada num canto, perdida, sem saber para que lado vai. Elas veem pouco. E elas sem ouvir a voz do seu pastor, elas ficam perdidas, vulneráveis. Então Deus, este canal é para isso, para alcançar estas vidas que estão assim, estas ovelhinhas que estão abandonadas, não abandonadas pelo Senhor, mas abandonadas por Satanás, que ele deixa ela bem desorientada e ele traga elas e leva para o inferno, lá onde ele foi condenado a ficar eternamente. Aí ele leva para lá. Aí o Senhor quer resgatá-las. Então esta ovelhinha que está ali, vulnerável, ele quer alcançá-las. Então ele coloca essas palavras na minha boca, que na verdade eu não sou mulher de muitas palavras. E Deus coloca essas palavras na minha boca, desde o dia 22 de março, da madrugada, viu? Da madrugada, do dia 22 de março de 2020, quando o Senhor me despertou, me chamou para fazer esse canal. Entendeu? Aí é por isso que eu estou fazendo. Mas aqui a palavra de Deus, ela é autêntica. Então eu não poderia enfeitar. Eu só digo aquilo que ele está dizendo que é para dizer. E ai de mim, se eu disser uma vírgula a mais. Uma vírgula a mais eu não posso dizer. Um dia desse eu me empolguei e disse 2 versículos a mais. E tive que pedir perdão publicamente. Porque o Senhor tinha colocado só para falar sobre as bem-aventuranças que tem no livro de Mateus, e eu me empolguei e fui ler o sal da terra e a luz do mundo, que não era para ter falado naquele momento, porque é ele quem decide. E aqui, irmãos, o Senhor colocou para eu ler um pouquinho de Malaquias. E primeiro eu quis dizer a vocês quem era Malaquias, qual o objetivo de Deus de ter levantado este homem, este profeta, o último profeta. Aí houve um silêncio grande até a vinda de Jesus. Até a vinda de Jesus. Aí terminou o Velho Testamento. É a última página, Malaquias. E aí na última página ele fala do sol da justiça e seu precursor. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia em que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo, nem descendência. É isso que o Senhor diz. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. O capítulo, eu estou lendo o capítulo 4 de Malaquias, que só tem 5 versículos. E ele disse aqui, no 2, mas para vocês que temem o meu nome, nascerá, para vocês que temem o meu nome, assim diz o Senhor, nascerá o sol da justiça. Esperança, alegria, ele está falando, trazendo salvação nas suas asas. Oh, aleluia! Vem salvação nas asas do Senhor. Vem salvação para aqueles que o temem e que o amam e que renunciam ao pecado. Vocês sairão e saltarão como bezerros, soltos da estribaria, soltos, pulando de alegria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos.
Não é porque você vai ficar pisando, humilhando as pessoas porque não aceitam Deus. Não. Aqui ele está falando que o juízo, quando ocorrer, como o ímpio vai virar cinza, vai virar palha, e o fogo vai queimar a palha e vai se tornar cinza, então ele disse que nós, quando estivermos pulando de alegria, exaltando o santo nome do Senhor, alegres com a presença do Deus Altíssimo em nossas vidas, Ele reinando soberano sobre nós, e a gente não sentindo nem saudade do pecado. Imagine andando no pecado. Claro que não vamos andar no pecado, só esses é que vão realmente viver aqui, eles vão realmente fazer aquilo que ele disse. Pois vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês. Tudo isso que ele está falando aqui, ele está falando de forma, uma analogia do que vai acontecer espiritualmente. Não é para a gente pensar, agora eu vou sair pisando o povo, não. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual, porque Malaquias está falando aqui, antes da vinda de Jesus. Porque a lei de Moisés era a lei que falava sobre o que Deus queria que fizéssemos. E quando Jesus Cristo veio, ele veio confirmar a vontade de Deus. Mas ele veio fazer com que aquela lei ficasse ainda maior. Como ele disse, ouviste o que foi dito. Dente por dente, olho por olho. Eu, porém, vos digo, aquele que te bater numa face, dá a outra face para ele bater. E ainda disse, sabe quantas vezes você deve perdoar? 70 vezes 7. 70 vezes 7 vezes. Olha só. Como nós devemos perdoar o nosso próximo? Perdoar sempre. Porque ele disse também, no Pai Nosso, quando ele pediu ao Pai, pediu que a gente orasse assim: perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então nós devemos perdoar sempre, porque nós sempre precisamos do perdão de Deus. Ou não? Nós sempre precisamos da misericórdia de Deus. Porque o pecado bate em nossa porta todo o momento. Mas a felicidade que com esse pecado vem o escape do Senhor. Ele não permite que a tentação seja maior do que a gente possa suportar. Por isso que você só peca se você quiser pecar. Você tem o escape do Senhor. O Espírito do Senhor, que habita em você, no sopro, ele está limpo e muito forte para você não cometer aquele pecado. Você só vai se quiser, só vai para o inferno se quiser ir. Só vai se transformar em cinza para os salvos pisarem em você, se você quiser virar a cinza. Aí ele disse, lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Ou seja, cuidado com o que você está fazendo de sua vida. O sol da justiça e seu precursor. Nós devemos lembrar de obedecer ao Senhor. Muito bom esse livro de Malaquias. Ele fala um monte de coisa que a gente precisa ouvir hoje. O livro atual. Agora diga que a Bíblia Sagrada não é o livro mais atual do mundo. O livro atual, meus irmãos. O livro bom de ler é esse livro. Se você ler este livro, pedindo a unção do Espírito Santo de Deus para te revelar o que Deus está dizendo, você vai ser liberto, porque você vai conhecer a verdade que liberta.
E você vai ser muito bem-sucedido, espiritualmente, principalmente, que é tudo. E aqui também, no dia a dia, você vai conseguir superar todos os obstáculos que Satanás tentar colocar em sua vida. Porque Deus é quem guerreia por nós. Aleluia! É Ele quem guerreia por nós. Pegue esta luta que está tão difícil, que está trazendo em você tanto peso, e entregue ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Descansa. Amém? É até aqui. Vamos orar? Eu tenho um pedido de oração, irmãos. Pela tia Rinalva, por Claudinha, por toda a família. E também por Jailson. Jailson, que é o genro da minha cunhada. Jailson, Aina, sua esposa, e Alice, a sua filhinha. Esse casal tem a filha Alice. E eu quero consagrá-los ao Senhor, porque Jailson contraiu a Covid. E ele está precisando do favor de Deus. Está aguardando uma vaga para ir para a UTI. E eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Jesus está ouvindo esta oração que eu vou fazer. Eu sei que o Pai está ali, no mais alto e sublime trono. E que Ele pode, porque Ele é o autor da vida, Ele pode curar Jailson. E enquanto Jailson agora está esperando uma vaga para UTI, Deus pode curá-lo. Você crê? Vamos orar juntos? Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, eu recorro a Ti, porque eu sei que o Senhor vive e reina para sempre. Eu recorro a Ti, porque sei que o Senhor é o médico dos médicos e o autor da vida. Eu recorro a Ti, porque Tu és o que Tu já eras, Deus. O que Tu és, Deus. E o que Tu serás para sempre e eternamente. Deus, o autor de nossas vidas. O autor de todo o universo. Os céus e a terra proclamam a Tua glória. Ora vem, Senhor Jesus. E vem, meu Deus, com a Tua mão estendida e derrama sobre a vida de Jailson a Tua bênção, a Tua cura, a Tua presença. Pai, revela-te sobre a vida deles. Revela-te a Jailson, Aina e Alice. Senhor, eles precisam do Teu favor agora. Oh, aleluia. Eles precisam do Teu socorro. Vai ali nos pulmões dele. Vai em todo o corpo dele, Pai. Vai curando, derramando o Teu bálsamo de cura, Senhor. Ah, Pai, quantas vezes o Senhor curou. E quantas vezes o Senhor vai curar. Nós não podemos contar as estrelas no céu e nem os grãos de areia na terra que o Senhor fez. Só o Senhor sabe quantos cabelos tem, quantos fios de cabelo tem em cada cabeça de toda a humanidade. E é nas Tuas mãos, Pai, que eu entrego essa família. É nas Tuas mãos. E pela certeza que eu tenho da Tua fidelidade, eu peço ao Teu Filho, eu peço ao Senhor, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que o Senhor cure Jailson.
e que o Senhor cure tia Rinalva e também sua filha Claudinha e toda a sua parentela. Repreenda toda e qualquer enfermidade no nome do teu filho Jesus Cristo. E cure, Pai, todos os enfermos que estão agora, Pai, até em suas casas, mas estão enfermos ou estão nos hospitais, nos leitos dos hospitais e das UTIs. Eu consagro todos nós, toda enfermidade espiritual, física, mental, eu consagro nas tuas mãos agora e clamo que venha o teu reino, ó Pai. E tudo isso que eu te peço é no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Por este motivo, pela certeza que eu tenho de cura, pela certeza que eu tenho que o Senhor pode todas as coisas e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, eu já vos agradeço. Obrigada, Senhor. Glórias a ti, ó Pai. Ao Senhor, toda a minha gratidão, toda honra, toda glória, toda adoração, pois tu és digno, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Deus é bom e sua fidelidade e sua misericórdia dura para sempre. Com esta certeza, ânimo, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez digo, alegrai-vos. Amém.